padre parou ali um pouco, porque o padre estou aqui tentando memorizar o máximo que eu posso sobre a vida de Terezinha, já que são muitas coisas. E agora eu estou percebendo, meu irmão, que os 4 dias não vão ser o suficiente para falar tudo de Terezinha, não é? Mas paciência, quem sabe num outro momento, ou quem sabe quando for no ano que vem, se Deus quiser, que Deus há de nos dar vida e saúde para estarmos aqui. E quando nós fazermos a novena novamente, o padre vem e traz aquilo que eu ainda não coloquei aqui, né? Mas vamos tentar colocar aquilo que a gente pode, porque realmente é muita coisa. Então vamos lá. Irmãos, tudo que se sabe da vida de Terezinha do Menino Jesus é exatamente sobre este livro, História de uma Alma. A história de uma alma, gente, ela começou a ser escrita por meio de cartas, podemos assim dizer. Ela tinha recebido uma ordem do Carmelo para escrever e entregar para as suas irmãs, inclusive a Paulina, já dentro do convento, no mesmo convento que ela. Então não é, meu irmão, que Santa Terezinha foi escrevendo na ordem que está aqui. Tá certo? E outra também, Terezinha do Menino Jesus, quando escreveu o que ela escreveu, que é tudo que está aqui, ela não escreveu tendo ideia de ser publicado aquilo que ela estava escrevendo. Ela nunca teve essa ideia na cabeça. Apenas eram espécies de cartas, pequenos textos. Só que profeticamente, certa vez ela então, nesses escritos, escrevendo, ela então pegou a folha que ela tinha escrito, ela então viu, leu, e ela disse as seguintes palavras: um dia isso há de servir para muitas almas. Profeticamente, ela então não tinha ideia, ela não tinha intenção nenhuma de escrever isso para ser publicado, mas profeticamente, não pode-se dizer que Santa Terezinha, naquele momento, levantou uma profecia, quando então ela viu aquilo que ela tinha escrito, e ela disse: isso um dia vai servir para muitas almas, para o bem de muitas almas. E aí foi realmente uma grande profecia, porque de fato os escritos de Santa Terezinha do Menino Jesus levou a muitos à conversão, inclusive de sacerdotes, inclusive. E aí então, tudo era entregue para suas irmãs. Com a morte de Terezinha, no ano de 1897, foi onde então a sua irmã Paulina, não é que era, se eu tinha dito Celina, mas eu tinha dito, mas sobretudo os escritos eram entregues para Paulina. Então foi Paulina, após a morte de Terezinha, que começou a juntar todos os escritos dela e compilou e depois transformou no que é hoje, a história de uma alma. E a história de uma alma foi a partir do ano de 1973, no centenário de seu nascimento, que o livro de uma história de uma alma foi publicada para o mundo inteiro. No ano de 1973, o ano que se completava 100 anos do nascimento de Santa Terezinha do Menino Jesus. Aqui foi uma pequena introdução, para que vocês então entendam como se chegou a isso aqui.
Tá certo? E é claro, meu irmão, que o conselho que eu te dou, se você quiser saber mais a fundo e de forma completa, então muito bem, meu filho, leia História de uma Alma. Tá certo? Porque, imagina, meu filho, onde é que vai ter condições do padre falar isso aqui em 4 dias? E além de mais, colocando as minhas interpretações, as minhas leituras espirituais, mas nunca. Não é? Mas vamos lá tentar. Irmãos, vamos lá. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nasceu então no ano de 1873. Vale aqui muito bem lembrar que o seu pai já era de idade avançada. Aliás, falando em seu pai, até que fim? O padre trouxe então as fotos reais de Teresinha do Menino Jesus. Aqui ela no convento. Claro que essa foto aqui, eu acho que foi levada para o Photoshop, porque ela está muito maquiada aqui, né, minha irmã? Sem dúvida nenhuma, mas é uma foto real dela, tá certo? Só deram uma maquiagem aí. E aqui está então Luiz Martin e Zélia Martin. Se vocês enxergarem bem, vocês então vão perceber que realmente Teresinha parecia muito com sua mãe, não é? Parecia muito. Essa então foi Santa Zélia Martin, foto real mesmo dela, ok? E esse aqui foi o pai dela, Luiz Martin, pai de Santa Teresinha. Então, quando Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu, gente, Luiz Martin já tinha 49 anos de idade. Enquanto Santa Zélia Martin já tinha 41 anos de idade. Para a atualidade, desculpa, porque o padre não consegue ter uma língua, prender a língua. Mas eu vou ter que dizer aqui uma coisa. Se é na atualidade, né, gente? A mulher, quando chega aos seus 40 anos, o médico já vai dizendo, não pode ter filho, porque senão vai morrer. Não é verdade, gente? Coisa que eles não se preocuparam. Foram ter filhos com idade avançada. E tiveram. O que vou dizer agora, eu não tenho certeza absoluta, porque eu não consegui ver isso em alguns escritos seguro. Mas houve uma vez que me disseram que houve, por ocasião da doença de Zélia Martin, houve a proposta, o conselho do médico de Zélia Martin abortar Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu não tenho certeza, mas o que eu tenho de lembrança de vagarosamente, de realidade, é que foi por causa do câncer dela, que ela então iniciasse então um tratamento contra o câncer, mas tendo esse tratamento, impediria o nascimento de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, algo desse tipo, nessa volta, tem. Em que sentido, padre? Para que você entenda. Algo foi mexido no inferno para impedir o nascimento de Santa Teresinha do Menino Jesus. Gente, o demônio sabia. O demônio sabia da alma de Teresinha que viria. E quando o demônio sabe, meu irmão, é óbvio que ele move o inferno inteiro para impedir esse nascimento. Porque Santa Teresinha do Menino Jesus, sem dúvida nenhuma, fez e ainda faz um estrago no inferno. Essa mulher resgatou e tem resgatado muitas almas. Aliás, irmãos,
Há uma frase famosa de Santa Teresinha, que antes da morte dela, ela mesma dizia que ela iria passar o céu dela fazendo o bem nessa terra. Já ouviram falar dessa frase de Santa Teresinha? A famosa frase de Teresinha. Ela, antes de morrer, ela tinha então prometido que ela iria passar o céu dela, ou seja, gente, a eternidade dela no céu, fazendo bem na terra. E foram os inúmeros milagres depois da morte de Teresinha, gente. Inúmeros. Foi definitivamente, gente, uma chuva de rosas. Definitivamente. Disse que era, gente, algo assim extraordinário. Conta-se o histórico que, na época, no Carmelo, lá em Lisieux, gente, no Carmelo, onde Santa Teresinha então viveu, na França, disse que por dia, gente, chegavam-se mais de 500 cartas por dia. Era um fenômeno. Isso tudo depois da morte dela. Era um fenômeno assim extraordinário. E aí então, irmãos, Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu no ano de 1873. Eu dizia que Santa Zélia Martin, consideravelmente já numa certa idade, com 41 anos, enquanto o pai de Santa Teresinha, Luiz Martin, já tinha 49 anos de idade, que não tiveram problema nenhum de terem filhos com idade avançada. Eu estava então aqui colocando uma observação, que se é na idade atual, o médico mesmo diz, é risco ter filho depois dos 40 anos, porque senão morre. Me desculpa, gente, tudo isso é ideia de quem não crer. O mal das pessoas é porque eles querem mais crer no outro ou nele mesmo do que na providência de Deus. E esse casal preferiu confiar na providência divina. Zélia morreu de ter tido um filho com idade avançada? Claro que não, meu irmão. Outro ensinamento para nós. Olha só. Então, irmãos, o padre em que estava dizendo, eu não estou dizendo de certeza absoluta, mas sei que há algo histórico, que houve uma investida de Satanás sobre o nascimento de Santa Teresinha do Menino Jesus. Houve algo que impediu, ok? Que fique bem guardado então isso. Então, muito bem, Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu, gente, no dia 3 de janeiro, a idade propriamente dita, 3 de janeiro do ano de 1873. O dia anterior o dia depois do seu nascimento, não anterior, mas um dia depois do seu nascimento, ou seja, no dia 4 de janeiro, Santa Teresinha do Menino Jesus estava sendo batizado. Desculpa, mas é outra coisa que eu quero lascar também. Ah, meu Pai eterno, estou aproveitando tudo, meu irmão. Não vou deixar passar nada. Outro problema nosso na atualidade. A falta de interesse do batismo. Gente, era comum no passado as pessoas se interessarem pelo batismo da criança o quanto antes. Santa Teresinha, houveram santos da igreja que foi batizado no mesmo dia que nasceu. Quando no caso de Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi batizado um dia depois do seu nascimento. Agora hoje, gente, as pessoas não têm preocupação, e quando se tem preocupação é para fazer festa, para ficar comendo carne e bebendo cerveja o dia inteiro dentro de casa. Será que eu estou mentindo? Nem teve coragem de aplaudir.
Não é isso mesmo, meu irmão? É, meu irmão, para você aí do outro lado, que quer só para fazer festa, e mais, e acha ruim quando tem que fazer o curso de batismo. Ah, meu pai, está pensando que o padre vai deixar passar desapercebido? Se essas coisas eu não falei antes, é porque eu não lembrei, mas como Santa Terezinha está me lembrando, muito obrigado, viu, Tereza? Obrigado, fala a Deus mesmo. Não é isso, gente? Ah, não, vamos deixar para mais tarde, para a gente se preparar. Para quando eu tiver mais condição financeira. Desde quando que tem que ter condições financeiras para que Deus possa descer na vida de uma pessoa? Falei disso. Desde quando? E aí batiza, meu irmão, sem saber o motivo, o porquê do batismo, da importância do batismo. No passado, gente, as pessoas tinham pressa de colocar os seus filhos nos braços de Deus. No passado, as pessoas tinham pressa de arrancar os seus filhos da garra do demônio para colocar nos braços de Deus. Porque isso é que é o batismo. No batismo nós somos arrancados das trevas e somos colocados na luz. No batismo nós somos arrancados das garras do demônio e somos colocados nos braços de Deus, nos tornando assim filhos de Deus. E o povo cristão mais antigo tinha essa preocupação. Agora hoje não. Não tem preocupação nenhuma, gente. A única preocupação é a festa. E eu vou dizer mais, eu não consigo calar. Ai, Jesus amado. E só tem interesse de arrumar padrinho que tenha condição financeira boa para dar o melhor presente para o filho. Falei. Ou estou mentindo? Já vi muita gente, muitos compadres e comadres entrar em pé de guerra depois que batizou o filho. Sabe por quê? Porque o padrinho não deu aquilo que a mãe esperava para o seu filho. Pois, meu irmão, quem me chamou para ser padrinho de criança, se esperava isso, então se ferrou. Se ferraram. Não. Aqui o mais importante, meu irmão, é o sacramento. Sabe? É a graça de Deus. Olha que extraordinário, gente. Aqui, sobre a vida de Santa Terezinha do Menino Jesus, já está nos dando oportunidade de falar um pouquinho sobre batismo. Ou seja, um mini curso de batismo. Junto com Santa Terezinha. Olha, pois ela então foi batizada no dia 4 de janeiro do ano de 1873, um dia depois do seu nascimento. Como vocês já sabem, que eu já falei, Zélia Martin, devido ao câncer nos seios, não pôde alimentar Terezinha. Terezinha então teve uma ama de leite que teve que ficar sobre os cuidados desta mulher durante mais ou menos um ano. E só depois assim a família teve que ir ali então acolhê-la para então educá-la. Santa Terezinha do Menino Jesus, quando tinha 4 anos de idade, a mãe veio falecer. Foi o primeiro trauma de Santa Terezinha. A primeira experiência traumática, a perda de sua mãe. Que no mesmo dia do enterro de Zélia Martin, Santa Terezinha do Menino Jesus escolheu Paulina para ser a sua mãe. E assim Paulina foi na vida de Santa Terezinha do Menino Jesus, até quando ela pôde, como uma mãe. O tempo foi passando. Santa Terezinha do Menino Jesus era de uma inteligência também extrema.
Às vezes no filme, quando nós vemos, há pontos que a gente não entende, mas só depois lendo é que a gente vai então entender um pouco mais as cenas do filme. Mas no filme vocês vão ver o sofrimento de Teresinha do Menino Jesus indo ao colégio, indo para a escola. Ali eu não tinha entendido. Mas Santa Teresinha do Menino Jesus era uma menina já muito avançada nos estudos. E aconteceu que Santa Teresinha, com 9 anos de idade, foi jogada numa classe com alunas com idade de 13, 14 anos. Você está entendendo? Uma menina de 9 anos de idade foi jogada numa sala de aula, gente, com as outras tinham a idade superior a ela, de 13, 14 anos, por aí. Por quê? Porque era avançados estudo de Santa Teresinha. Muito bem avançado. Só que qual era o problema? É que Santa Teresinha, meu irmão, ela começou a se destacar na sala de aula. Era aluna aplicada. Era a menina de 9 anos de idade que sabia coisa que a de 13, 14 anos não sabiam. E quem é professora sabe que isso é um problema. Sabe por quê? Porque como aquilo que o padre diz, ninguém suporta ser passado para trás por ninguém, sobretudo quando é mais nova do que você. Não é isso, gente? Sobretudo quando é mais novo do que você. E Santa Teresinha do Menino Jesus era a aluna da sala. Por isso que na cena, quem vê, vai ver então a professora fazendo pergunta e ninguém respondendo, e Teresinha lá sabendo de tudo. Só que aquilo gerou o quê? Inveja nas outras. E aí no colégio, para Teresinha, foi um grande sofrimento, exatamente por causa das invejas das colegas de sala. Ela então sofria calada, às vezes chorava nas escondidas, mas não reclamava nada. Teresinha do Menino Jesus era uma menina também muito tímida mesmo. Foi onde então Teresinha do Menino Jesus insistentemente pediu ao pai que sua mãe, Paulina, a ensinasse os estudos dentro de casa. Então ela pediu ao pai, quase pedindo pelo amor de Deus, que a não obrigasse mais ela a ir para o colégio. Foi onde então o pai aceitou que Santa Teresinha do Menino Jesus fosse educada e ensinada por sua irmã, mãe, Paulina. E era excelente estudiosa. Ali então ela se esforçava ao máximo para tirar boas notas sobre a orientação de sua irmã Paulina. O tempo então se passa. O primeiro trauma de Santa Teresinha, qual é que foi? A perda da mãe. Veio agora o segundo trauma. Agora, a entrada de Paulina para o Carmelo. Aquilo desmoronou Santa Teresinha do Menino Jesus. Aquilo foi o limite de tudo. Então pode-se dizer que a doença de Teresinha, porque depois da entrada de Paulina no convento, Teresinha então cai doente. Gravemente doente, do qual os médicos não conseguiam entender a causa da doença dela. Era um tipo de doença desconhecida até mesmo para os médicos. Eles não conseguiam entender a doença. A doença era tão grave, gente, que os médicos já tinham dito para Luiz Martin que temia pela vida dela. Temia.
Santa Teresinha, gente, estava morrendo. E aí tudo indica, por causa desses traumas que ela então tinha passado, de perdas. Sabe? E aí eis que a cura de Teresinha do Menino Jesus acontece então diante da imagem de Nossa Senhora do Sorriso, do qual então Teresinha ali extraordinariamente foi curada. Só que tem um detalhe: apesar que a cura não foi uma cura completa, pode-se dizer, ainda ficaram vestígios. Mas hoje vi um grande milagre da Santíssima Virgem Maria, que o padre disse anteriormente: o sorriso de Nossa Senhora, o sorriso, Nossa Senhora do Sorriso. E aí então, Teresinha do Menino Jesus também, gente, tinha uma outra doença, que era exatamente a doença dos escrúpulos. Teresinha do Menino Jesus enxergava pecado onde não tinha. Tanto que para poder ela se confessar, quando ela ia fazer o seu exame de consciência para confessar, ela tinha que ter a ajuda das irmãs. Foi assim que as irmãs foi ajudando ela a discernir o que era pecado, o que não era. Santa Teresinha do Menino Jesus, gente, o sofrimento dela por causa dessa doença dos escrúpulos era tamanho que essa menina, ela tinha pesadelo só porque comeu o maior pedaço de bolo. Não está entendendo o que eu quero dizer? Santa Teresinha do Menino Jesus se martirizava só pelo fato de ter comido o maior pedaço de bolo. Onde que na vida a gente vai achar que é pecado por ter comido o maior pedaço de bolo, pelo amor de Deus? Principalmente se for bom. Principalmente se for de cenoura com chocolate. Eita delícia, meu pai. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela via pecado nisso. Ela se via no inferno. Ela se sentia condenada ao inferno por essas situações semelhantes. O exemplo que eu dei aqui foi a questão do maior pedaço de bolo que ela tinha comido. Então ela sofria por essa doença dos escrúpulos. E a cura dela se deu numa noite de Natal. Naquela época tinha-se o hábito de ser celebrado a missa da meia-noite. É outra coisa aqui também. Oh, meu Deus do céu, o padre não aguenta, gente. Eu posso falar? Posso falar? Hoje, se o padre inventar de celebrar uma missa meia-noite, não vem ninguém. Claro, padre, você acha que eu vou deixar de comer o peru para poder vir na missa? Estou mentindo? Estou mentindo, gente? Vai o padre inventar de celebrar uma missa aqui meia-noite. Eu não estou dizendo que não possa ter os corajosos que venham, porque eu creio que tenha. Mas, aliás, se eu pôr na cabeça, eu vou fazer o teste para ver quem que vai ter coragem. O que você acha, Fabinho? O que você acha, Ed? O que a senhora acha, dona Clô? Olha lá, está dando joia. Tá? Quero só ver quem é que tem a coragem. Oi? Então. Ah, padre, é hora de comer o peru, padre. Não é? Pois muito bem, meu irmão. Tem um alimento muito melhor para você comer à meia-noite, se alimentar, que é do preciosíssimo corpo e sangue de Cristo, pão vivo descido do céu, que serve para a sua salvação. Eita banquete! Ah, meu pai! Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Venha para esse banquete de Natal. Ai, Jesus, então,
A cura desses escrúpulos de Santa Teresinha do Menino Jesus se deu exatamente, gente, numa noite de Natal. Ela então chegou em casa e teve que ouvir do pai dela sobre a questão dos sapatinhos de Natal, que parece que o pai tinha esquecido de colocar, parece que eram os doces, né, os presentes, parece que isso. E aí então Luiz Martin pegou já um tanto já cansado daquilo, e aí ele então disse, ao ponto dela então ouvir, ele então louvava a Deus dizendo que aquele ano seria então a última noite. Aquilo serviu exatamente de cura para Teresinha. Ela então subiu ao quarto diante da imagem do menino Jesus. Ela então ali fez o propósito de, a partir de então, mudar e ser diferente. Então houve ali a conversão de Santa Teresinha do Menino Jesus numa noite de Natal. Eu acho que você agora está começando a entender o porquê que ela escolheu esse nome, né? Teresa do Menino Jesus. Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Não é isso? E assim foi, meu irmão. Ela então foi curada dos seus escrúpulos, e depois então disso, já com seus 14 anos de idade, porque aí aconteceu um milagre, ela ainda com 13 anos de idade, na noite de Natal, dias depois, já em janeiro, ela completa então os seus 14 anos, e já foi exatamente com essa idade de 14 anos de idade, em que ela então revela que queria ser irmã religiosa, que queria então entrar para o Carmelo. Gente, já está um horário já meio avançado, o padre vai parar aqui, e vamos então para o segundo capítulo amanhã. Venham preparados, porque nós só vamos aumentar a dose da pancada, ok? E aí, meu filho, amanhã então nós vamos então continuar, sabe? Tem muito mais coisa ainda sobre Teresinha do Menino Jesus, mas aí então, quando for então amanhã, a gente então dá continuidade, e aí aos poucos nós vamos entrando nesse caminho de perfeição de Santa Teresinha. Nós vamos então entendendo já aos poucos a via espiritual que Santa Teresinha caminhou. Tá certo? Amanhã, nesse mesmo canal, nesta mesma hora, segundo capítulo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Amém? Pode aplaudir mesmo.